O Livro dos Espíritos, questões 536 a 540. A ação dos espíritos dos fenômenos da natureza. São devidos a causas fortuitas ou, ao contrário, têm todos um fim providencial os grandes fenômenos da natureza, os que se consideram como perturbações dos elementos? Tudo tem uma razão de ser, e nada acontece sem a permissão de Deus. Objetivam sempre o homem esses fenômenos? Às vezes tem como imediata razão de ser o homem. Na maioria dos casos, entretanto, tem por único motivo o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Concebemos perfeitamente que a vontade de Deus seja a causa primária, nisto como em tudo. Porém, sabemos que os espíritos exercem ação sobre a matéria e que são os agentes da vontade de Deus. Perguntamos se alguns dentre eles não exercerão certa influência sobre os elementos para os agitar, acalmar ou dirigir. Mas, evidentemente, nem poderia ser de outro modo. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da escala dos mundos. A mitologia dos antigos se fundava inteiramente em ideias espíritas, com a única diferença de que consideravam os espíritos como divindades. Representavam esses deuses ou esses espíritos com atribuições especiais. Assim, uns eram encarregados dos ventos, outros do raio, outros de presidir ao fenômeno da vegetação, etc. Semelhante crença é totalmente destituída de fundamento? Tão pouco destituída é de fundamento que ainda está aquém da verdade. Poderá então haver espíritos que habitem o interior da Terra e presidam os fenômenos geológicos? Tais espíritos não habitam positivamente a Terra, presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Dia virá em que recebereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Formam categoria especial no mundo espírita os espíritos que presidem aos fenômenos da natureza? Serão seres à parte ou espíritos que foram encarnados como nós? Que foram ou que serão? Pertencem esses espíritos às ordens superiores ou às ordens inferiores da hierarquia espírita? Isso é conforme seja mais ou menos material, mais ou menos inteligente o papel que desempenhem. Uns mandam, outros executam. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, assim como entre os espíritos, como entre os homens. A produção de certos fenômenos, das tempestades, por exemplo, é obra de um só espírito, ou muitos se reúnem, formando grandes massas
para produzi-los. Reúnem-se em massas inumeráveis. Os espíritos que exercem ação nos fenômenos da natureza operam com conhecimento de causa, usando do livre-arbítrio, ou por efeito distintivo ou irrefletido impulso. Uns sim, outros não. Estabeleçamos uma comparação. Considera essas miríades de animais que pouco a pouco fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos. Julgas que não há aí um fim providencial e que essa transformação da superfície do globo não seja necessária à harmonia geral? Entretanto, são animais de ínfima ordem que executam essas obras, provendo as suas necessidades e sem suspeitarem de que são instrumentos de Deus. Pois bem, do mesmo modo, os espíritos mais atrasados oferecem utilidade ao conjunto. Enquanto ensaiam para a vida, antes que tenham plena consciência de seus atos e estejam no gozo pleno do livre-arbítrio, atuam em certos fenômenos de que, inconscientemente, se constituem os agentes. É assim que tudo serve, que tudo se encadeia da natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode compreender em seu conjunto. Livro Nosso Lar. André Luiz se encontrava em seu lar terreno e tentando ajudar Ernesto, que se encontrava doente. Mentalmente chamou Narcisa, enfermeira de nosso lar. Alguém tocou de leve no ombro. Era Narcisa, que atendia, sorrindo. Ouvi seu apelo, meu amigo, e vim ao seu encontro. Antes de tudo, aplicou passes de reconforto ao doente, isolando-o das formas escuras que se afastaram como por encanto. Em seguida, convidou-me com decisão. Vamos à natureza. Daí a momentos, 8 entidades atendiam ao apelo. Imediatamente, surpreendido, via indagar da existência de mangueiras e eucaliptos. Devidamente informado pelos amigos que me eram totalmente estranhos, a enfermeira explicou: são servidores comuns do reino vegetal, os irmãos que nos atenderam. Livro Os Mensageiros. O campo é também vasta oficina para os servidores de nossa colaboração ativa. E apontando os servidores que iam e vinham, considerou: o reino vegetal possui cooperadores numerosos. Vocês possivelmente ignoram que muitos irmãos se preparam para o mérito de nova encarnação no mundo, prestando serviços aos reinos inferiores. O trabalho com o Senhor é uma escola viva em toda parte. Livro Libertação. Vagueavam absortos sem rumo, exemplares inúmeros de pigmeus, cuja natureza em si ainda não posso precisar,
passaram por nós aos magotes. Plantas exóticas, desagradáveis ao nosso olhar. Ali proliferavam e animais em cópia abundante. Embora monstruosos, se movimentavam a esmo, dando-me a ideia de seres acabrunhados, que pesada mão transformara em doentes. Becos e despenhadeiros escuros se multiplicavam em derredor, acentuando-nos o angustioso assombro. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. Quem não cumpre aqui dolorosa penitência regenerativa pode ser considerado inteligência sub-humana. Milhares de criaturas utilizadas nos serviços mais rudes da natureza movimentam-se nestes sítios em posição infraterrestre. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo na floresta. Afeiçoam-se a personalidades encarnadas ou obedecem aos espíritos prepotentes que dominam em paisagem como esta. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. O contato com certos indivíduos inclina-os ao bem ou ao mal, e somos responsabilizados pelas forças superiores que nos governam quanto ao tipo de influência que exercermos sobre a mente infantil de semelhantes criaturas. Livro Atualidade do Pensamento Espírita, pelo Espírito Viana de Carvalho. Psicografia do médium Divaldo Pereira Franco. Pergunta número 63. O Espiritismo ensina que os espíritos governam o clima da Terra, utilizando para isso entidades, os elementais da teosofia, os quais, segundo algumas fontes, habitam os bosques, os campos naturais e as florestas virgens. Haverá alguma relação entre desmatamento, seca e elementais? Em caso afirmativo, aonde vão esses espíritos quando se dá o desmatamento? Todo desrespeito à vida é crime que se comete contra si mesmo. Aquele que é direcionado à natureza constitui um gravame terrível, que se transforma em motivo de sofrimento, enfermidade e angústia para quantos se levantam para destruir, particularmente dominados pela perversidade, pelo egoísmo, pelo vandalismo, pelos interesses pecuniários. Naturalmente, essas entidades, que são orientadas pelos espíritos superiores, como ainda não dispõem de discernimento, porque não adquiriram a faculdade de pensar, são encaminhados a outras experiências evolutivas, de forma que não se lhes interrompa o processo de desenvolvimento.